Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. A gente já chega com muita informação para você. Afinal de contas, qual é a principal característica do Hora Geral? É a informação. E muitas das informações que nós vamos apresentar, nós convidamos profissionais da área para que eles possam esclarecer e deixar o meu público, o telespectador, internauta cada vez mais bem informado, né? Apesar de que nós temos muitas notícias, eu vou hoje conversar com o Dr. Rogério Merrana. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Ele vai falar de uma decisão do TSE que já autorizou que aqueles políticos que estavam na ficha suja vão poder já participar das eleições de 2020. Você vai saber por que eles já estão aptos a participar da eleição que vai acontecer agora em novembro por causa da pandemia. Vou conversar também com o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, ele é corretor de seguros e ele tem um quadro aqui no Hora Geral, que é o Seguro Geral. Ele vai responder as duas últimas perguntas da Maria José, uma telespectadora que enviou a pergunta através do WhatsApp do Hora Geral. E a partir de hoje, toda quarta-feira, nós teremos também um correspondente nos Estados Unidos, que é o meu amigo Henrique Durans. Ele dos Estados Unidos vai trazer as novidades e parece que está tendo muitas manifestações, né, contra o racismo nos Estados Unidos e ele vai atualizar como que estão essa movimentação e como o presidente Donald Trump está tentando diminuir essas manifestações e resolver um problema, um tema que afeta a todos nós, que é o racismo. Entre outros assuntos, você também vai ficar bem atualizado com relação ao Setembro Amarelo. Nós vamos conversar com a psicóloga a Daniela Samico, ela que vai explicar um pouco mais sobre o Setembro Amarelo. Bom, esse e outros assuntos a partir de agora, porque nós selecionamos as principais notícias para você ficar bem informado. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora e a gente já começa com mais um acidente de trânsito. É isso mesmo. Pô, Douglas, o que está acontecendo com os motoristas, hein? Eu vou saber. Olha só, você viu a imagem? Você viu, olha só a batida lá. A moto está na preferencial e de repente aquele carro surge do nada. O Fábio vai colocar na tela e você vai entender direitinho o que aconteceu na abertura do Hora Geral desta quarta-feira. Isso aconteceu aqui no Vale do Ribeira, amigos, em Apiaí. Um motorista de 21 anos, bêbado, não respeitou a via preferencial e atropelou um motoboy que voltava de uma entrega. Ao ser atingido, o motoboy de 47 anos deu uma cambalhota e caiu sentado no chão, o que amortizou a queda. Ele foi socorrido no pronto-socorro pelo Corpo de Bombeiros e sofreu apenas ferimentos leves. Testemunhas afirmaram que o motorista que causou o acidente, ouçam, amigos do Hora Geral, se desfez de latas de cerveja que estavam dentro do carro. O teste do bafômetro deu resultado de 0,75 mgl, ou seja, miligramas, né? E o que aconteceu com isso? Significa que ele estava alcoolizado, né? Um número acima permitido, caracterizando prisão em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo e embriaguez ao volante pela Polícia Civil. Ainda segundo autoridades, o jovem foi liberado após pagar uma fiança, né? É isso que eu fico meio nervoso. Ele cometeu o atropelamento, não respeitou a lei, passou pelo bafômetro, comprovou que ele estava alcoolizado, ou seja, tinha um teor acima de álcool no seu sangue, que isso proibiria, né, pelo menos pela lei, dele estar dirigindo um veículo automotor. Foi lá, autuou, mesmo em flagrante, pagou uma fiança, vai depois responder pelo ato, mas aguarde em liberdade. Olha, se não tiver uma lei mais rígida, que além de aumentar a multa para a pessoa que dirige alcoolizada, esses acidentes, eles estarão continuando. A sorte que o entregador, o motoboy, né, ele apenas, quando ele
o carro pegou, ele acabou caindo sentado, deu para amortecer a queda, né? Mas ele colocou em risco a sua vida, porque a imagem mostra muito bem. A moto vem na preferencial, o veículo, ou seja, o carro, o automóvel, deveria parar para a moto passar. É cada uma, né? Este é o Hora Geral, a informação aqui é prioridade. Vamos à próxima notícia? Olha, a próxima informação que eu quero mostrar para vocês, fala assim, Douglas, isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Olha só quem vai aparecer ali correndo, ó. Olha só, isso tudo foi filmado. É um gatinho, Douglas? Não, não é um gatinho, não. Pode colocar na tela, Fábio. Olha só o tamanho, se você pensa que é gatinho, olha só o tamanho da criança, né? Incrível, incrível. É uma onça e ela assustou moradores da cidade de Cerqueira César, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. O vídeo foi gravado dentro de um carro que perseguia o animal junto com populares pelas ruas do bairro. A onça chegou a invadir os fundos do terreno de uma unidade básica de saúde, lá em Cerqueira César mesmo, o que possibilitou o resgate do Corpo de Bombeiros. Além dos bombeiros, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental e equipe de pesquisas da Unesp de Botucatu estiveram no local. A onça foi sedada, capturada e mais tarde devolvida à natureza. Ela passa bem. Apesar do susto, ninguém foi ferido pelo animal. Agora, deu a entender também que não tinha ninguém na rua. Graças a Deus, porque, ó, já pensou, você tá, nessa virada aí, ó, você tá chegando, dá de cara com a onça, eu não quero nem imaginar o que poderia acontecer. Foi justamente aí, ó, aí praticamente ela ficou encurralada, né? Aí veio o pessoal da Polícia Ambiental, acabou dando assim, através de um tranquilizante, conseguiu pegar a onça, levá-la para um local mais seguro e depois ela vai ser entregue ao seu habitat natural. Mas que não é uma coisa comum de se ver, não é. Principalmente uma onça, olha só o tamanho dela, o tamanho do rabo, como ela ganha velocidade, ou seja, não é para estar de forma alguma num trecho urbano, e sim numa floresta, né? Isso aconteceu em Cerqueira César e teve as pessoas indo atrás justamente para pegar essas imagens e nós estamos apresentando aqui no Hora Geral. Olha, de Cerqueira César, a gente retorna aqui para a Baixada Santista. Sabe por quê? Já foi liberado, já foi liberado, a Igreja Católica já está liberada para cultos religiosos, para batismos, como você está vendo no vídeo, né? Já está totalmente liberado. Isso por quê? Porque essas tradições, elas fazem parte do dia a dia de nós, brasileiros, né? E aqui na Baixada Santista, esse tipo de atividade religiosa e pastorais das igrejas católicas voltam a ser liberadas. Em comunicado, o bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuza levou em consideração as normas de higiene e de distanciamento iguais às previstas para a celebração das missas, conforme recomendações das autoridades. No documento, o bispo destaca a diminuição da contaminação pelo Covid-19 e a necessidade da fé em meio às dificuldades e carências nesses tempos de pandemia. Várias normas serão implementadas nas paróquias para garantir a segurança de todos, como, por exemplo, a ausência do contato físico nas celebrações. Nos batismos, haverá troca de água a cada celebração, assim como a higienização na concha. Na crisma, o padre também usará algodão embebido sem tocar em qualquer parte do corpo do crismando ou crismanda. Os casamentos seguem as regras das missas dominicais, com distanciamento nos assentos e capacidade reduzida de convidados no local. As alianças deverão ser manipuladas exclusivamente pelos noivos e as mãos deverão ser higienizadas antes das assinaturas, né? Tudo isso é uma cautela, né? Porque nós estamos vivendo ainda o período da pandemia e todo cuidado é pouco. O que eu acho estranho é na hora da celebração, é natural, eu vou cumprimentar, obrigado. Não pode abraçar, que pena, né? Tudo isso porque nós ainda estamos no momento de pandemia e aos poucos voltaremos ao normal, tá certo? Você sabe que o Hora Geral abre um canal através do 981 70 14 34 para que você possa denunciar, elogiar ou interagir no nosso programa. Um telespectador da cidade de Santos, ele mandou uma série de fotografias a respeito da Policlínica do Jardim Rádio Clube. E ele questiona, junto ao Hora Geral, as condições desta unidade que você está vendo, né, na imagem.
Ele falou assim, ô Douglas, olha só as condições desta policlínica. E mais, Douglas, tem dias que a gente não tem nem lugar para sentar, né? Essas fotos, Douglas, eu fiz questão de tirar no dia de coleta de sangue, né? Muita gente, muitos assentados e muita gente em pé e muitos bancos quebrados, como esse que você está vendo aqui na foto, ó, totalmente quebrado. Será que as autoridades competentes não têm como tomar atitude e resolver esse problema? O próprio posto de saúde, ou seja, a policlínica, está doente, Douglas, precisando de limpeza nas suas dependências. Olha, a imagem fala por si só. É de um abandono de uma policlínica no Jardim Rádio Clube. O que nós vamos fazer? Nós vamos enviar a produção. O que foi, produção? Vocês vão enviar para a assessoria de comunicação da Prefeitura de Santos para saber quando que eles vão dar uma melhorada, né, nas condições desta policlínica. Porque é óbvio, é na policlínica que a população do bairro, ela tenta ter um atendimento de saúde. E olha, ficar em pé, bancos quebrados e as fotos, as imagens falam por si só, há necessidade de uma atenção por parte da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Santos. Então, olha, qualquer denúncia, qualquer participação, utilize o nosso WhatsApp, o 98170 1434, que é o WhatsApp do Hora Geral, tá certo? Da cidade de Santos, vamos até Guarujá, porque nós estamos no Setembro Amarelo e nós temos a psicóloga a Daniela Samico, é isso mesmo? É ela quem vai explicar e falar para os amigos do Hora Geral a importância e um alerta do Setembro Amarelo. Veja. Setembro Amarelo começou uma campanha nos Estados Unidos em 2015, quando um paciente faleceu por suicídio com um carro amarelo. Depois disso, o mundo começou a se mobilizar e criar o Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? O número de suicídio a nível mundial aumentou muito. Então, mais ou menos, nós temos hoje 800 mil pessoas que falecem por suicídio a nível mundial. No Brasil, nós temos uma pessoa que falece a cada 40 minutos por suicídio. O Setembro Amarelo, ele veio para conscientizar a população de que as pessoas depressivas, ela têm alto risco de suicídio. Nós temos que trabalhar essas pessoas, ajudá-las. Quais são os sintomas que chamam a atenção para o Setembro Amarelo? Acontece muito quando a pessoa para de sonhar, os sonhos diminuem, a perspectiva de vida diminui e ela começa a ter recolhimento social, fica chorando e principalmente é a hora da pessoa precisar de ajuda. E principalmente, se a pessoa estiver extremamente isolada, que acontece hoje em dia, é ligar para o CVV, que é o Centro de Atenção da Vida, que é extremamente sigiloso e que pode salvar a vida na hora que a pessoa estiver com extrema angústia. Nós temos que falar muito sobre esse tema, no intuito não de incentivar, mas no intuito de esclarecer que tem tratamento, que as pessoas ficam bem, que as pessoas podem tomar remédio, que a vida continua e que viver é a melhor opção e que é possível superar. Eu gostei dessa frase final, é possível superar. E quando nós falamos de Setembro Amarelo, muitas vezes é um tipo de sentimento silencioso. Quando a gente vai ver, o que houve com fulano? Você não sabe, ele se suicidou, meu Deus do céu, né? Então, há a importância do diálogo, da conversa, de você perceber um comportamento diferente. A própria Daniela Samico acabou aqui dando dicas, né, e maneiras de a gente tentar salvar o próximo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento muito conturbado, tá certo? A gente ainda vai voltar sobre esse assunto, sobre esse tema, durante o mês de setembro aqui no Hora Geral. Ó! Um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos conversar com o Henrique Durans, no próximo bloco. Ele é o nosso correspondente dos Estados Unidos aqui no Hora Geral. Vamos conversar também com o Rogério Merrana para conhecer um pouco mais da nova decisão do TSE. E também tem um assunto muito interessante com o nosso amigo, o Fábio. Ele é parasitologista, mas depois do intervalo. Eu volto já. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Não acabou não, aqui tem muito mais notícia para você. E olha, eu tinha comentado no bloco anterior
que a partir de hoje nós teremos a participação toda quarta-feira do Henrique Durans. Ele é um grande amigo, um profissional, comunicador, jornalista, e ele está na Flórida, nos Estados Unidos, e ele vai estar sempre atualizando os nossos amigos do Hora Geral sobre assuntos de importância, né? Meu amigo Henrique Durans, eu quero que você comente a respeito das manifestações que estão acontecendo aí nos Estados Unidos, né? E também como que está já a corrida presidencial, porque, se não me engano, é agora novembro, né? Vai ter eleição nos Estados Unidos. É com você aí da Flórida, Estados Unidos, meu amigo Henrique Durans. Boa noite, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Eu tenho uma pergunta. Por que o presidente Donald Trump decidiu ir a Kenosha, epicentro dos conflitos raciais nos Estados Unidos? A resposta é fácil. As eleições estão chegando. A visita de Donald Trump a Kenosha, no estado do Wisconsin, aqui nos Estados Unidos, após o incidente com Jacob Blake, o negro de 29 anos que em 23 de agosto ficou paralítico após um confronto com a polícia, essa ideia não foi nada boa desta visita. Cheguei para manter a lei e a ordem, disse Donald Trump. Saquear e atear fogo não é protesto, é anarquia. Aliás, todos estão fazendo suas apostas nestas eleições do dia 3 de novembro de 2020, as eleições americanas. Joe Biden chegou a liderar as pesquisas com mais de 20 pontos de vantagem. Agora os números mudaram. Trump cresceu muito nesse último mês. Biden, inclusive, fez críticas a Donald Trump por sua gestão durante a fase crítica do Covid-2019, a deterioração da economia americana e também o alto desemprego. Por isso, Donald Trump vem pedalando bastante para recuperar cada vez mais a confiança dos eleitores americanos. Agora você, Douglas Gonçalves, Oi. Em quem que você aposta? Joe Biden ou Donald Trump? Eu sou Henrique Durans, direto da Flórida, nos Estados Unidos, exclusivamente para você aqui no Hora Geral. Grande Obrigado, abraço. meu amigo. Aquele abraço para você, Henrique Durans. Olha, na realidade, eu acredito que o fato de termos dois candidatos na eleição dos Estados Unidos, isso fica mais fácil para que o americano possa escolher o seu futuro presidente da República ou reeleger Donald Trump. Ainda há tempo, viu, meu amigo Henrique Durans? Eu vou aguardar mais um pouco, mas eu não nego que o posicionamento, né, e a originalidade de Donald Trump, ele acaba me entusiasmando como pessoa pública, né? Chega daqueles políticos que falam bonitos, são assim, respeitados, né? Você fala, nossa, que pessoa legal, vai ver depois, né? Eu acho que a originalidade e o posicionamento dos políticos fazem a diferença por uma nova política que envolve também os americanos, né? A América do Norte, tá certo? E por falar em novidade, né? Toda quarta-feira também tem o Seguro Geral. E o meu amigo, que é o Paulo Sérgio, ele vai responder as duas últimas perguntas da Maria José. Tudo bem, meu amigo Paulo Sérgio? É com você no Seguro Geral. Boa noite, Douglas. Boa noite, amigos que assistem o programa Hora Geral. Muito prazer estar aqui mais uma quarta-feira para falar sobre Seguro Geral. E hoje nós vamos atender aquela telespectadora, Maria José, que nos fez 3 perguntas sobre livre escolha de oficina, que já foi respondida na quarta-feira passada, e ela pediu que eu comentasse sobre a Lei 8.078/90, que é a Lei CDC, Código de Defesa do Consumidor. E aí a tua terceira pergunta foi sobre se as seguradoras, né, nos solicitam que a gente induza o cliente a palavra certa não seria induza, mas se tente convencer o cliente a levar o carro numa oficina por ela indicada, oficina referenciada. Não, ela não faz isso. Ela não faz isso de forma alguma, tá bom? Eu nunca passei por isso, eu tenho 20 anos de profissão, nunca tive esse problema. O que eu, como corretor de seguro, tenho que fazer é justamente o que eu acabei de falar, informar. Então eu preciso informar o meu cliente, né, sobre os benefícios que ele terá se ele levar numa oficina credenciada, mas que nada impede que ele leve o seu carro onde ele bem entender, tá bem? Por quê? Ele levando numa oficina de livre escolha dele, obviamente não há problema, mas existe uma série de benefícios que possivelmente ele não vai ter, tá bom? Então é necessário que a gente informe, né? Não que a gente, olha, o senhor tem que levar o carro aqui porque aqui é melhor. Não, não podemos fazer isso e não devemos fazer isso. Tá bom? Então a coisa funciona dessa maneira. Espero ter te atendido, foi um prazer.
né? E Douglas, me coloco aqui à disposição, como sempre, algumas pessoas me abordam na rua, eu já trato às vezes na rua mesmo, não me incomodo, e eu estou à disposição dos seus telespectadores, tá bom? O Hora Geral é isso daí, é seguro geral, é informação para você, telespectador. Eu sou o Paulo Sérgio, o seu corretor de seguros. Aê! Forte abraço a todos. Aquele Tchau, abraço. tchau, Douglas. Tchau, até a quarta que vem. Esse é o Paulo Sérgio, corretor de seguros. Ele, em especial, a Hora Geral, é o responsável pelo seguro geral. Bom, tem um outro tema, amigo, que o TSE, né, acabou decidindo que aqueles políticos que estavam inelegíveis desde 2012 e foram punidos em 8 anos, segundo o TSE, eles podem participar dessa eleição municipal agora. Por quê? Você vai saber por que essa decisão foi efetuada através do TSE. Eu não concordo, vou explicar depois, mas para quem vai estudar, quem vai explicitar melhor o que aconteceu, é o nosso amigo Rogério Merrana. Ele é especialista em direito eleitoral. Meu amigo Rogério, e essa decisão do TSE muda alguma coisa para aqueles fichas sujas? Olá, Douglas. Olá, amigos do Hora Geral. Realmente, existem diversos motivos pelos quais uma pessoa pode ficar inelegível para uma eleição, incapacitado de participar de uma eleição. Um desses motivos são algumas condenações por parte da Justiça Eleitoral que acontecem nas eleições. Ocorre que as condenações da Justiça Eleitoral geram a inelegibilidade a contar daquela eleição que o candidato participou. Como os prazos de inelegibilidade são de 8 anos, normalmente 8 anos, isso impede que o candidato participe de 2 eleições para o mesmo cargo. Então, aquela eleição que ele concorreu, ele foi condenado, a próxima ele está no prazo de 4 anos e a segunda ele estaria no prazo de 8 anos. Ocorre que com o adiamento da eleição por conta da pandemia, esse prazo de 8 anos para aqueles que foram condenados em 2012 vai se encerrar em outubro desse ano. O que tiraria eles da eleição se a eleição fosse em outubro. Mas com o adiamento da eleição, ocorre que, na verdade, este prazo vai se findar antes. E prorrogar esse prazo seria, na verdade, ampliar a condenação dessas pessoas. Então, sim, por conta do adiamento da eleição, algumas pessoas que estariam inseridas na lei da ficha limpa vão não estar mais, vão poder participar dessa eleição. Mas a maior verdade disso tudo é que, no final das contas, quem vai decidir se essas pessoas devem ou não assumir cargos é o eleitor, conscientemente, no seu voto. Então, o eleitor vai poder fazer esse crivo se essas pessoas, ou em cada caso, já cumpriram sua pena e merecem uma nova oportunidade, ou se, apesar de cumprida a pena, ainda não merecem voltar à vida pública. Perfeito. Está na mão do eleitor. Perfeito. Meu amigo Rogério Merrana, especialista em direito eleitoral, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. O que o Rogério falou é o que eu concordo. Por mais que você não aceite a decisão do TSE, né, você tem como fazer valer a sua vontade através do voto. O voto é a arma onde você vai fazer com que determinados políticos que possam se reeleger sejam reeleitos ou novos políticos entrarem na vida pública. Tudo isso envolve a boa política e os bons eleitores em saber quem escolher na próxima eleição, excepcionalmente 15 de novembro por causa da pandemia. Vamos até Brasília, sabe por quê? Já está em discussão o novo marco do gás. E isso é fundamental. Através desse novo marco do gás, nós vamos ter aí uma competitividade maior e isso implica uma diminuição no valor do gás. Aí, você está vendo. Isso é muito bom. Inclusive, eu cheguei até a ver uma deputada, se não me engano, foi a deputada federal, pedindo para que a população cobre do seu representante, ou seja, do seu deputado, uma ação nesse sentido. Com 351 votos a favor e 101 contra, a Câmara aprovou o texto base do novo marco legal do gás. O projeto tem como objetivo abrir a concorrência no setor e baratear o preço do gás, já que o consumidor poderá comprar de fornecedores que oferecerem o melhor preço e o menor também, né? O melhor e o menor preço. Os deputados precisam agora votar os destaques, pedidos de alteração ao texto,
Depois disso, né, o texto seguirá para o Senado. Seguindo para o Senado, vai ter a votação. E aí, meus amigos do Hora Geral, esse é o momento de você verificar o posicionamento do seu representante, do seu deputado, como que ele vai votar, a favor da livre concorrência ou não. Com a livre concorrência é muito mais fácil. Novas empresas poderão se instalar, né? E aí, na competitividade, o menor preço vai ser oferecido ao consumidor. Tá certo? Olha, nós estamos chegando no finalzinho do Hora Geral, mas antes de encerrar o Hora Geral, eu quero falar para vocês de um assunto que aconteceu nessa semana num restaurante muito conhecido na Ponta da Praia. E foi na hora que o freguês foi pedir o prato, veio umas batatas e junto tinha uma barata, né? E aí cria um questionamento de muitos telespectadores e internautas. Douglas, por que será que às vezes em determinados estabelecimentos que manipulam, que utilizam comida, que é o caso de restaurantes, lanchonetes, não deveria ter uma fiscalização maior, porque durante o período de pandemia muitos desses estabelecimentos ficaram fechados? E aí, o que eu fiz? Fui convocar o meu amigo Fábio Lopes, ele que é parasitologista e vai explicar um pouco mais sobre esse tema, que é importante a todos nós. É com você, meu amigo Fábio Lopes. Douglas, referente a essa questão de animais sinantrópicos, são aqueles de convívio indesejável com o ser humano, como baratas, moscas, formigas, roedores, é de responsabilidade de todos os estabelecimentos comerciais, prédios, indústrias, manterem o que a gente chama de desinsetização e desratização. Obrigatoriamente, isso é emitido por um relatório e um certificado semestral, regulado pelas vigilâncias sanitárias dos municípios, mas é importante dizer que nem sempre a barreira química feita com inseticida ela é suficiente, principalmente nesses tempos onde as coisas estão um pouco mais abandonadas, né, os lugares estão um pouco mais ermos, os insetos e roedores eles se aproveitam dessas ações menos incisivas, né, de desratização e desinsetização. As medidas físicas também são extremamente importantes. Embalar corretamente o alimento, manter em local fechado, em vidro com tampa de rosca, vedar frestas, colocar grades e telas, aqueles rodinhos debaixo da porta, limpeza de caixa de gordura, ou seja, tem algumas medidas físicas que são essenciais para isso. Em particular com baratas, a gente tem um grande problema de resistência, principalmente uma barata muito comum em restaurante chamada de Blatella germânica. Esse inseto tem grande resistência aos inseticidas e o ideal é que se faça um rodízio de moléculas. A cada desinsetização que se mude o grupo químico ou a molécula dentro do mesmo grupo químico para impedir o mecanismo de resistência. Obrigado. Tá vendo? Por isso que é bom a gente sempre contar com um especialista. Há necessidade da fiscalização por parte das prefeituras, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, e das secretarias de saúde com relação a uma fiscalização para minimizar ou, se possível, zerar a ocorrência como aconteceu num estabelecimento aqui, foi na Ponta da Praia, na cidade de Santos. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Amanhã tem mais e desde já eu espero por você. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.